No oferecimento da Uningá, nós temos uma conversa muito especial com você que está acompanhando a programação da Colmeia FM. Você sabe que sempre tem dicas especiais, né? E hoje a nossa entrevista também está muito especial. O tema da nossa entrevista hoje é reação à vacina. Você já tomou alguma vacina que você falou assim, nossa, me deu uma reação? E tem gente que até fala assim, eu nem vou tomar mais, porque da última vez que eu tomei, me deu uma reação. Nós vamos conversar com a enfermeira com especialização em gerenciamento de serviços de enfermagem, mestrado em gestão da qualidade e atualmente a professora do curso de enfermagem da Uningá, a professora Andressa Martins Dias Ferreira. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda aqui à programação da Colmeia. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a toda a equipe da Rádio Colmeia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, falando de um tema tão importante em discussão desde o ano passado. Então, aqui a intenção é esclarecer principalmente o motivo, né, as causas dessa reação e também qual conduta, caso a pessoa que venha a ser vacinada e apresente a reação, o que fazer, justamente para que depois não aconteça de alguns episódios, por exemplo, da pessoa não procurar a vacina novamente, porque tem receio e às vezes é uma questão de esclarecimento mesmo. É verdade, é por isso que essa conversa é muito importante, eu quero que você esteja atento. Se você tem alguma dúvida, já vai encaminhando aqui pelo nosso WhatsApp, 32451776, 32451776. Professora, vamos começar falando sobre esse nosso tema aqui. O que é reação à vacina? A reação à vacina, embora ela seja indesejada, é uma reação que é esperada. Então, uma vacina nós, enquanto da área da saúde, chamamos de imunológico, ou seja, é uma substância preparada, testada por diversas vezes em laboratórios, para justamente gerar uma resposta imunizante, gerar uma imunização a cada indivíduo que for fazer o uso da dose. E se a gente for pensar, embora seja algo que venha para beneficiar a pessoa, beneficiar a criança, o adulto, o idoso, querendo ou não, é uma substância diferente daquilo que o nosso metabolismo, que o nosso corpo está acostumado. Então, uma vez que essa vacina tem contato, né, o nosso corpo tem um contato com essa vacina, ele gera reações. A principal reação que a vacina tem por objetivo é, como eu falei, gerar imunização. Então, o nosso corpo entra em contato, percebe que é uma substância diferente e todas as reações próprias do nosso metabolismo, que por sinal trabalha muito bem, gera então uma defesa em relação àquela doença que se destina à vacina. Entretanto, em alguns casos, as pessoas podem ser um pouco mais sensíveis a essa substância e, a partir disso, gerar algumas reações além da imunização, que foram vários relatos que nós tivemos, em especial desde o ano passado para cá, em virtude da vacina do Covid. Então, é uma reação esperada. É lógico que também, dentro da área da saúde, todos esses pesquisadores observam situações que extrapolam, números de casos que vão além, né, do esperado, mas é uma reação que, de fato, pode acontecer. E essa reação é justamente o nosso corpo se adaptando a essa vacina que foi injetada, essa vacina que foi apresentada pela primeira vez ao nosso metabolismo. Por isso que muitas pessoas têm reação numa primeira vez, mas na segunda já não apresentam os mesmos sintomas. Perfeito, é por isso que nós estamos conversando com a enfermeira, ela que é professora do curso de enfermagem da Uningá, professora Andressa Martins Dias. E, professora, o que provoca as reações às vacinas? As reações, ela tem o fator próprio da pessoa. Então, por exemplo, todos nós temos um metabolismo que funciona de uma forma específica. E temos um DNA que também é específico, né? Então, o meu corpo, digamos assim, não é o mesmo do Rafael, não é o mesmo da Dona Maria. E cada um vai responder de uma maneira diferente as vacinas, da mesma forma também que nós temos respostas diferentes ao mesmo medicamento. Então, para mim pode ser de um jeito, para uma outra pessoa pode ser de outro jeito. Alimentos também podem gerar reação, porque cada um é cada um. Então, tem a própria questão do metabolismo da pessoa, como também tem em relação de qual tipo de vacina que se trata. Então, por exemplo, a vacina da gripe pode gerar
um mal-estar, uma dor local, na onde que essa vacina foi aplicada. Às vezes pode gerar um episódio de febre baixa, mas é algo que é controlado a partir do momento que toma um banho morno, ou se não com uma dose de medicamento. Então tem fator que é próprio da pessoa, por isso que tem pessoas que podem reagir de um jeito e outras de uma outra forma, mediante a vacina, e também tem aquilo que é próprio da vacina. As crianças mesmo, quando as crianças vão tomar a primeira dose de todo aquele calendário vacinal que faz parte da infância. Algumas crianças, às vezes, podem apresentar vômito, um pouquinho de diarreia, mas também é o corpo dela se habituando àquela vacina e justamente criando um mecanismo de defesa para aquela doença que a vacina foi fabricada. Então, como eu volto a repetir, são reações esperadas. É lógico que casos extremos precisam se buscar atendimento médico, mas é como se a gente colocasse a máquina para funcionar mediante um material novo, mediante algo novo que o nosso metabolismo ainda não está habituado. Gente, essa nossa conversa é muito importante. Você que está ligado aqui na Colmeia FM, o Newton César está lá na Sonoplastia. Newton, se chegar alguma participação aí pelo WhatsApp em áudio, por favor me avise, tá bom? Para que a gente possa esclarecer, porque é uma conversa super necessária, que a gente ouve muita gente ainda com dúvidas sobre reação à vacina. E a professora estava dizendo, né, que às vezes as pessoas acabam se espantando. Meu Deus, o que eu faço agora? Professora, o que fazer em situação de reação à vacina? Qual que deve ser o primeiro passo? Primeiramente, observar de que forma que essas reações se apresentam. Então, por exemplo, a dor local. Eu tomei a vacina e senti uma dor no braço. Essa dor no braço, num primeiro momento, de fato, ela é esperada, né? Foi inserido um líquido ali no músculo e pode ter essa dor. Mas é diferente quando é uma dor que já está acompanhada com uma formação como se fosse um caroço, a pele começa a ficar quente, começa a ficar avermelhada, como se fosse parecido com uma inflamação ali no local. Quando é assim, pode ser feito compressa com água morna, mas se isso persistir por mais de 2 dias, 3 dias, é importante procurar um serviço de saúde para poder analisar se pode ter sido uma reação exacerbada. A febre pode acontecer? Pode acontecer. Geralmente febre baixa, ou que pode ser controlada com medicação, mas também se a partir do 2º dia essa febre for contínua, ou mesmo com a medicação, cada vez mais a temperatura subir, também procurar um serviço médico. Vômitos frequentes, né? O primeiro até o 2º dia ainda é esperado algumas reações. A partir do momento que já passou, aí já é interessante buscar um serviço de saúde. Como eu falei, as reações são esperadas, entretanto, cada um pode ser mais ou menos sensível em relação à vacina, né? Não somente a vacina em si, mas outros componentes que são necessários para poder preparar esse imunológico. Então, pode gerar reações alérgicas, igual tem pessoas mesmo que não podem fazer uso da vacina de febre amarela porque são alérgicas ao ovo. Uhum. E a vacina de febre amarela, ela precisa de um componente do ovo para ser preparada. Então, casos exacerbados, é sempre importante procurar o serviço médico para justamente saber acompanhar melhor o que pode ter acontecido, se é uma reação alérgica, se é uma reação própria da vacina, mas que se apresentou com mais intensidade do que esperado, e a partir do momento que a gente já sabe qual foi a causa, quando tiver uma nova dose, porque as vacinas que têm dose reforço, sempre é importante que a gente possa obedecer esse período e tenha esse reforço, para que justamente ela não vença, né? Uhum. Numa próxima dose de reforço, a gente também já saiba quais medidas adotar a partir do momento que for apresentado essa vacina mais uma vez. Hoje mesmo nós já estamos no processo de 4ª dose da vacina do Covid. Então, se porventura alguém teve uma reação na primeira ou na 2ª dose e por conta disso deixou de tomar a 3ª, deixou de tomar a 4ª dose, primeiramente a gente pontua assim, de
compreender que é um processo que pode acontecer, e se porventura foram sintomas muito além, né, de uma pequena febre, de um pouco de uma dor mais local, mais do que um episódio de vômito ou de diarreia, um mal-estar da pessoa precisar ficar de cama, recomendamos que daí procure um serviço de saúde para que o próprio profissional oriente do que fazer quando tiver necessidade de dose de reforço. São 9h14. A nossa entrevista sempre é para durar cerca de 5 minutos, mas é uma entrevista de um tema muito importante. Eu preciso dar espaço pelo menos para 1 ou 2 ouvintes conversarem com a professora do curso de enfermagem da Uningá, a enfermeira Andressa Martins Dias. Por gentileza, quem está na linha? Alô, bom dia, deixa eu ouvir. Alô, bom dia. Bom dia, Rafael. Ô, Rafael, eu sou a Maria do Carmo aqui de Mandaguari. Então, Rafael, eu tomei a primeira dose da minha vacina. Foi o ano passado, em outubro era para mim tomar a segunda dose. Mas eu tenho alergia em medicamento e eu passei muito, muito mal mesmo, sabe? Assim, pelo todos os nervos do meu corpo e dava aquele choque no coração. Eu acho que devido eu ter, eu tenho assim, alergia em medicamento, né? Eu peguei infecção hospitalar lá no passado e hoje eu tenho alergia em medicamento. Então daí eu já procurei assim, ver se eu podia mudar para uma mais fraca, né? E aqui na nossa cidade me orientaram que não tem como. Tomou a primeira dose da AstraZeneca, teria que ser a segunda dose. E eu passei muito mal e hoje eu, assim, sabe, porque eu tenho muito problema de saúde e eu tô com medo de tomar ela e eu vim, assim, sabe, ter uma complicação mais séria. Porque, assim, por causa da alergia, assim, começa a dar aquele choque no coração, o coração disparar, tipo arritmia cardíaca. E sempre costuma subir minhas 2 pressões, sabe? Então, eu gostaria de saber que, no meu caso, o que eu faço, o que eu devo fazer. Vamos lá, então. Professora, o que é a nossa ouvinte, quais os passos que ela deve seguir a partir dessa dúvida que ela tem? Primeiramente, bom dia, Maria. Agradecemos pelo envio da sua pergunta, porque nesse 1 ano e meio de imunização em relação ao Covid, vários relatos também vieram, né, nesse mesmo sentido, e a principal recomendação é que você possa procurar um atendimento médico, um médico que já conheça do seu quadro de saúde, ou que daí você possa reportar a ele, dizer a ele todo o seu histórico de alergia à medicação, de um tratamento que já foi feito anteriormente, quais foram os sintomas que você sentiu, para que daí, a partir de tudo isso, o médico faça uma análise e veja qual vacina em específico que poderia ser indicada a você, qual conduta você pode tomar a partir do momento que você recebeu uma nova dose, né, as orientações que ele vai te passar, se ele indica você tomar um antialérgico, se ele te indica a procurar um atendimento, se porventura esses sintomas se repetirem, mas é importante que daí isso seja discutido junto com um profissional médico. E isso foi posto muito em discussão quando chegou a etapa de imunização das gestantes, porque tinha uma preocupação muito grande se as gestantes poderiam ser expostas a qualquer uma das vacinas ou não. Então, a indicação, no caso das gestantes, e para essas pessoas também que de alguma forma pode ter a imunidade comprometida, ou um quadro de saúde que já apresente reação a algum medicamento, alguma outra substância, é importante então que procure o atendimento médico para que ele possa fazer as orientações devidas, dar uma carta de orientação, recomendação se for necessário, mas o importante é, sendo possível a pessoa poder aproveitar dessa oportunidade de ser imunizada, que isso seja feito, né? Mesmo que com recomendações médicas. Vamos ouvir mais uma participação, são 9h18. Bom dia, Rafael Soares. No meu filho deu uma reação, em mim e no meu esposo uma reação diferente. No entanto, estamos investigando que depois que o meu filho tomou a vacina, saiu umas manchas escuras na perna dele.
Então, foi depois que ele tomou a vacina. Eu gostaria de saber, com essa enfermeira, o que pode ter acontecido. Vamos lá, Andressa. Bom, primeiramente, eu acredito que daquilo que vocês agiram, né, foi um ato totalmente responsável de justamente procurar um atendimento médico para investigar o que pode ter sido essa reação. Isso é importante. A partir do momento que apresenta um outro sintoma que seja muito diferente, né, no caso, pai e mãe sabem muito bem o que o filho apresenta depois de uma reação à vacina. E a partir do momento que tem uma reação diferente, primeiramente, vocês foram muito responsáveis, né? Foram muito corretos mesmo em procurar um serviço de saúde para poder investigar melhor. Hoje, infelizmente, se a gente for procurar informações a partir da internet, nós temos, a gente acaba tendo mais acesso a informações que não são verdadeiras do que são aquelas que são fidedignas, por conta das fake news, das informações falsas, né, que giraram em torno da pandemia. Tem muitos sintomas que as pessoas estão explicando à torto, à direito, sem ter um embasamento científico, sem ter um embasamento de um profissional da saúde, e o médico com certeza poderá investigar melhor do que se trata essa reação. Pelo fato de ter sido na pele, pode tanto ser uma reação local, ou seja, a partir do momento que fez a aplicação no membro, pode ter sido uma reação somente na pele, não que isso venha a atingir outros membros, órgãos, algo nesse sentido, e também pode ser algo próprio da criança mediante a administração de uma medicação ou de uma vacina nesse mesmo local. Então, pode ser algo próprio, uma irritação local na pele, pode ser uma irritação local da pele, ou se não, pode ser uma pequena dermatite, algum tipo de outra reação que, quando for administrado uma vacina, uma medicação nesse mesmo local, também possa aparecer essas manchas. Mas, volto a repetir, é sempre bom investigar e fazer um acompanhamento para ter um diagnóstico médico, e se porventura for algo que de fato necessite de um tratamento, que esse tratamento também seja conduzido pelo médico. Hoje, infelizmente, na internet tem muitas orientações falsas e que pode comprometer pessoas, famílias inteiras e uma população também. 9h21, 9h21, eu conversei com a enfermeira Andressa Martins Dias Ferreira, ela que é professora do curso de enfermagem da Uningá. Professora, muito obrigado pela participação, parabéns pelos esclarecimentos e pelo seu trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade, Rafael. Acredito que é sempre muito válido nós estarmos próximo da população para fornecer informações, para justamente ter esse contato, dizer, né, que a ciência, a área da saúde, faz ao máximo para estar atendendo todas as necessidades. O programa de imunização do Brasil é um programa que tem há mais de 50 anos, é um programa modelo para outros países, tanto por conta da efetividade em controlar e até mesmo banir muitas doenças que hoje, graças a Deus, já não temos mais nenhum caso notificado. E também, gente, algo muito importante, essas vacinas estão sendo fornecidas gratuitamente, procurando a unidade básica de saúde mais próximo da casa de vocês. Tem o calendário vacinal próprio da criança, do adolescente, gestantes também é importante que estejam imunizadas para a proteção delas próprias e do bebê, idosos também, principalmente agora nessa época de inverno que a gente fala muito da vacina da gripe. Então vamos usufruir mesmo desses serviços que estão disponíveis, nos proteger, porque uma vez que nós estamos protegidos, evita de que outras doenças, até então que são novas, possam ser disseminadas, né? Então hoje um dos riscos maiores que nós temos diante de pandemias é a questão de justamente ter pessoas que não são vacinadas, podem se tornar mecanismos para que bactérias e vírus sofram mutação, gerem novas doenças. Então isso é algo bastante arriscado, fora que, uma vez que a população não estiver
bem protegida aquelas pessoas que por algum motivo não podem ser vacinadas, como os bebês pequenos, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, com imunidade muito enfraquecida, elas também estão expostas, porque daí a gente não tem barreiras para evitar que esses micro-organismos parem de circular. Então, quando a gente se imuniza, a gente está fazendo isso por nós mesmos, por nossas famílias, pela sociedade como um todo, para o bebê que ainda não pode receber a dose, pelo paciente que faz um tratamento de câncer também não pode receber a vacina. Então, parece que é um ato de amor a nós mesmos, mas na verdade é ato coletivo. Então, por isso que é importante, e casos que venham apresentar algum tipo de reação, algum tipo de situação que mereça atendimento médico, procurem esse atendimento, acompanhem o que for necessário, mas não deixem de se imunizar. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e nós do curso de enfermagem da Uningá ficamos sempre à disposição. Muito obrigado, é isso mesmo. No oferecimento da Uningá, nossa entrevista hoje, reação à vacina. Minha gente, vacina sempre, vacina sim.